Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, Palmeiras campeão paulista de 2026, 27º título do estadual, 7ª final consecutiva nos últimos anos, 5º título conquistado, mais um troféu aí para essa extensa galeria da Sociedade Esportiva Palmeiras, um título que, claro, é um campeonato estadual, a gente sabe que o campeonato estadual ele não tem uma relevância de um campeonato nacional, de uma competição sul-americana, como a Libertadores, porém é um título e é preciso ser comemorado. E é um título importante na minha visão, porque a gente sabe que esse elenco do Palmeiras foi um elenco que teve muitas mudanças, né? Um elenco que muitos jogadores saíram. Se a gente for colocar aí de 2025, do ano passado para cá, muitos atletas saíram do Palmeiras, não só 2025, né? A gente pode contar aí a partir de 2024, então de 2024, 2025 para cá, muitos jogadores que estavam neste elenco do Palmeiras saíram, foram embora. Jogadores importantes, jogadores que eram ídolos no clube, jogadores que eram considerados até então intocáveis por nós, torcedores, pela comissão técnica também. Porém, como tudo nessa vida, é feita de ciclos e os jogadores eles foram embora. E eles foram embora nos momentos certos. Eu acho que o Palmeiras não errou em liberar alguns jogadores e vender, emprestar, enfim, alguns jogadores. Realmente já era necessário essa reformulação e aconteceu. E eu vejo que esse título para o Palmeiras é muito importante, principalmente para o elenco atual, porque se a gente for pegar, por exemplo, os jogadores que estiveram no título do Campeonato Paulista de 2024 contra o Santos e pegar o time titular de hoje, se eu não me engano, apenas o Marcelo Lomba estava naquela equipe, que permanece no elenco, o Gustavo Gomes, Murilo e o Piquerez. Se eu não me engano, esses são os únicos jogadores que estavam naquele elenco, que foi campeão paulista em 2024, permaneceram e conquistaram mais esse título agora contra o Novo Horizontino. Então, para ver o quão modificado foi o Palmeiras de lá para cá. Marcelo Lomba, Gustavo Gomes, Piquerez e o Murilo. Apenas 4 atletas que foram que estavam no elenco, não necessariamente eram titulares, mas que estavam no elenco em 2024, permaneceram. O restante mudou tudo. Então o Palmeiras teve essa reformulação muito grande e, na minha visão, esse título do Campeonato Paulista é muito importante para esse elenco, justamente para criar essa casca, essa ambição de uma equipe vencedora. Até porque, se a gente for pegar alguns atletas que estão no elenco atual do Palmeiras, são atletas que nunca venceram um título na carreira, que até então não tinham vencido um título na carreira. Ano passado, o Palmeiras infelizmente bateu na trave 3 vezes, perdeu um Paulista, perdeu um Brasileiro, perdeu a Libertadores. Até então, com jogadores esses mesmos jogadores que chegaram, porém não estavam acostumados a vencer, nunca tinham vencido, não tinham criado uma casca, né, de vencedor. E eu acho que esse título do Campeonato Paulista é muito importante justamente por conta disso, para se criar essa casca de um clube vencedor, de atletas vencedores. É claro que a gente tem atletas muito vencedores no elenco do Palmeiras hoje. A gente tem o Gustavo Gomes, que por sinal se tornou aí o atleta com mais títulos na história do Palmeiras. E aliás, que zagueiro, é um ídolo da história do Palmeiras. Desde 2018 no Verdão, construiu aí a sua carreira, é o capitão, merecidamente, um puta de um zagueiro. Temos aí o Marcelo Lomba, que é um cara experiente. A gente tem o Piquerez também, que é um cara com muitos títulos, o próprio Murilo. Então, esses jogadores já estão acostumados. Porém, a gente pega o Maurício, por exemplo, foi o primeiro título da carreira do Maurício. A gente pega também o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista deu uma entrevista ontem no pós-jogo falando que teve uma certa vez que o Abel Ferreira reuniu os jogadores e o Abel perguntou para cada um quem ainda não tinha vencido um título, e o Lucas Evangelista ficou com vergonha de falar que ele nunca tinha vencido o título. E o Lucas Evangelista não é um atleta tão novo, né? Eu não sei exatamente a idade dele, mas ele não é um atleta tão novo. Então, assim, é um cara que nunca ganhou um título.
E esse título, na minha opinião, é importante para esses jogadores, porque é o primeiro título para poder criar uma casca, para poder criar ali uma sede de títulos, uma fome de títulos, né? Então é muito importante para esse elenco do Palmeiras esse título do Campeonato Paulista. É claro que é apenas, como eu disse, é um estadual, ok, mas é um título, é um estadual, mas primeiro, é um título e tem que ser comemorado. E segundo, é importante para esse elenco. Então, eu espero que, eu espero não, né? Eu acho que a partir de hoje, a partir deste título, deste momento do Campeonato Paulista pra frente agora, nessa temporada, eu acho que essa equipe do Palmeiras vai ser uma equipe mais cascuda, uma equipe mais experiente. A gente tem aí, por exemplo, o Paulinho, que deu uma coletiva também depois do jogo, né, falando que chegaram a perguntar pra ele sobre o Palmeiras ter criado essa casca, de ter vencido o Corinthians e tudo mais, se contra o Corinthians foi uma virada de chave importante. E o Paulinho disse que sim, e é importante isso, porque o que o Palmeiras fez ali no jogo contra o Corinthians, que venceu por 1-0, o Palmeiras usou a malandragem, o Palmeiras foi malandro, o Palmeiras foi cascudo, provocador, e é isso que faltava para esse elenco. É justamente isso que, na minha opinião, claro, faltou bola também, mas também faltou isso na temporada passada, para poder ser campeão, para poder vencer os títulos que disputou. E eu acho que isso é importante, esses jogadores criarem essa casca, criar essa vontade, essa fome, essa sede de títulos. E não é fácil, o Palmeiras reformulou praticamente o elenco inteiro. É goleiro novo, são laterais novos, são zagueiros novos, meio-campistas novos, volantes novos, atacantes novos, pontas novos. Então não é fácil você, de um dia para o outro, arrumar um elenco que perdeu praticamente todo mundo. De 11 titulares, foi praticamente todo mundo embora. Não é fácil, é complicado. Então, eu vejo muita importância nesse título do Campeonato Paulista por essa questão, por conta disso, né? E eu espero, eu confio que esse elenco do Palmeiras ainda tem muita coisa para demonstrar. Ainda tem realmente muita coisa para melhorar, claro, tem muita coisa que ainda precisa melhorar. E eu creio que vai melhorar. A gente tem o Marlon Freitas que, cara, o Marlon Freitas chegou e caiu com uma luva nesse elenco do Palmeiras, fazendo uma dupla ali com o Andreas Pereira que é sensacional. Marlon Freitas e Andreas Pereira, eles simplesmente se encaixaram perfeitamente. É um romance que deu certo, é algo que foi meio que amor à primeira vista. Foi algo que funcionou, tem funcionado. O Carlos Miguel, poxa, eu acho o Carlos Miguel um baita goleiro desde a época do Corinthians. Claro, tem coisas a melhorar ainda, óbvio. Mas é um cara que eu vejo que tem muito futuro no Palmeiras também. Sabe? Não só eles, o Vitor Roque também, que deslanchou no Palmeiras. O Flaco Lopes, que melhorou demais, absurdamente. A gente tem o John Arias, que, poxa, é craque de bola. É craque. O Maurício, que melhorou muito. Desde que chegou no Palmeiras, o Maurício vive o seu melhor momento. Então, assim, são jogadores que, poxa, tem tudo aí pra somar com o Palmeiras, estão somando com o Palmeiras. Então esse título vem pra coroar e pra dar um up nesse elenco, pra dar mais vontade, mais sede, mais fome de títulos. E eu torço, eu tenho certeza que ainda teremos grandes coisas aí pra este ano de 2026. Com esse elenco, a gente ainda tem um Paulinho que vai voltar. O Lucas Evangelista voltou muito bem de lesão. A gente tem o Felipe Anderson também, que quando entra tem entrado muito bem. O próprio Sousa também, que tem ido bem nos jogos, né? No ano passado não foi tão bem, mas neste ano, por mais que não seja titular absoluto, mas quando entra bem. Então o Palmeiras está começando a melhorar, e esse título é um título importante para dar tranquilidade, para dar paz para esse elenco do Palmeiras poder trabalhar. Então é por isso que eu vejo esse título do Campeonato Paulista importante para este elenco do Palmeiras, justamente por conta disso, tá? E é isso, rapaziada. É isso, o Palmeiras campeão mais uma vez, né? Mais um título aí conquistado na era Abel Ferreira. O Abel que, por sinal, se tornou aí o maior técnico, aliás, o técnico com mais títulos na história do clube, né? Passou aí o Oswaldo Brandão e se tornou aí o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Mais uma marca aí do nosso treinador, Abel Ferreira.
Mas é isso, rapaziada. Mais um título conquistado, mais um pra galeria. É claro que a gente não pode se contentar apenas com o Campeonato Paulista pelo elenco que tem, mas eu acho que o Palmeiras ainda vai demonstrar muitas coisas boas ainda neste ano, nessa temporada. E eu assim espero, mas eu tô bem confiante com esse elenco. Principalmente agora com esse título, que eu acho que vai dar um pouco de paz, de sossego para eles poderem trabalhar e poder demonstrar ainda melhor o futebol deles. Demorou, rapaziada, mas é isso. Queria falar aí um pouquinho sobre esse título, na minha visão, a importância para esse elenco do Palmeiras. Torcer aí para que este ano de 2026 seja um ano diferente do que foi o ano passado. Já começamos bem, nossa primeira etapa começamos bem. Eu espero que a gente possa permanecer assim nos caminhos da vitória. Fechou, rapaziada? Mas aí estamos juntos, um abraço.